Graça e paz, queridos. Todo mundo já informado, as notícias da casa. Então agora nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Prometo a você que não vou me alongar, mas gostaria que nós estudássemos um pouco, bem pouco, da carta de Filemon. Então você já pode abrir sua Bíblia aí. Antes do livro de Hebreus, a gente tem a carta de Filemon. Quantos irmãos já leram um capítulo da Bíblia hoje? Foi? Vai ler outro. Filemon, não é? Um livro inteiro. Vai ler agora um livro inteiro da Bíblia. Já pensou? Todos acharam? Amém? Isso é um povo aplicado. Vamos lá? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros da parte de Deus, do nosso Pai, Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Salvador Jesus Cristo e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor. Portanto, o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que eu sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu conhecimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como eu estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei revestido. Saudam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que falarás aos nossos corações através da tua palavra. Portanto, faze-nos entendê-la, Pai, para que possamos cumprir a tua vontade em nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Queridos, nós vivemos na época e na era da comunicação. Nunca foi tão fácil
se comunicar com as pessoas através das redes sociais, computadores, celulares. Nós temos muita facilidade porque é a era da comunicação. No entanto, parece um contraponto, na era da comunicação, nós estamos nos comunicando muito mal e às vezes nem nos comunicando. Nas nossas mesas, e eu digo nossas, não as nossas, mas no sentido geral, as pessoas estão almoçando com celulares e aí não conversam mais. Na era da comunicação não se comunica. Esposas e maridos não se comunicam. Isso tem afetado muitas famílias. Filhos, jovens não se comunicam, vivendo na era da comunicação. Aqui nós temos uma carta, eu acho que algumas pessoas aqui, não todos, mas na sua maioria, já escreveram uma carta, ou já viram uma carta, ou sabem o que é uma carta, né? Não havia o correio eletrônico, mas havia aquela carta, eu mesmo fiz muitas cartas, comunicando à minha esposa, que a amava, e colocava lá no final, não um coração, né? Mas colocava um sinal de que aquilo estava saindo de dentro do coração. Muitas palavras não eram nem tanto do coração. Eram palavras até bonitas, mas para fazer com que ela entendesse, na época de namorada, né, que eu a amava divinamente. Mas a carta tinha uma estrutura. A gente se apresentava, endereçava a carta, tinha lá no meio da carta o motivo, a motivação que você escrevia, e lá no final também tinha a maneira de terminar. Certamente vocês que são jovens talvez não entendam, a não ser que vai lá, eu acho que ainda tem algumas cartas no Google, como era uma carta nos anos 70, 80, 90 e até começo de 2000. Aí vocês vão ver como era uma carta. Essa carta de Paulo era a maior comunicação na época. Nós tínhamos na Bíblia duas maneiras de se comunicar. Uma era com carta. As outras eram com as poesias, com as mensagens, com os hinos. Tanto que nós temos um livro só de poesia, um livro só de hinos, que eram cantados nas igrejas, que era a motivação daquele que escrevia para que toda a população entendesse. Como era que o rei ia dizer ao povo o que ele queria dizer, para que toda a população pudesse entender. Quando ele não escrevia, quando ele não era poeta, ele contratava alguém para que dissesse em poesia aquilo que ele queria dizer textualmente. Não se escrevia, a gente sabe tanta coisa, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Isso era uma música para ser cantado na igreja. Reunia todo o povo, o rei fazia um edito, e dizia, olha, todo o povo, tal dia, vamos nos reunir no templo, porque o rei tem algo a dizer. E aí era dito aquela mensagem. Isso continuou também nos séculos seguintes. Quando o rei, ainda não um rei cristão, mas qualquer rei, queria dizer uma coisa, ele fazia em termos de música. E aí a gente tem cantatas, a gente tem uma série de documentos que era encomendado aos grandes compositores, por isso que a gente conhece, né? Beethoven, Bach, esses caras eram contratados para falar aquilo que alguém queria. No caso de Lutero, que é o Bach escreveu muitas cartas. Quando a gente canta aqui a 4 vozes, no cantor cristão tem 4 vozes, nos corais tem 4 vozes, isso começa com Bach, as cantatas de Bach, que a gente cantou muito, aí canta o Messias, que é falando especialmente de Jesus, mas em forma de música, para dizer às pessoas aquilo que ele queria dizer. Simples. Agora Paulo continua, só que numa época mais anterior, a falar através das cartas. Por isso que tem essas cartas lá no Novo Testamento. Cartas que vão comunicar a palavra de Deus, que é inspirada por Deus a uma pessoa, e no caso aqui a Paulo, para dizer a mensagem de Deus para aquela época. A gente pode até pensar que a carta foi escrita só para o Filemon, mas Deus não faria isso. Deus não faria uma carta particular para uma pessoa. Se essa carta não tivesse uma mensagem para mim e para você, ela não seria escrita e não estaria aqui neste século para dizer a você que você é importante nesse processo. E nesta carta você está inserido como alguém que representa um outro alguém para falar para outro alguém
aquilo que Deus quer falar. Essa carta parece que é uma carta pedindo um perdão. É uma carta de alforria, dizendo, olha, um escravo teu aqui, ele fugiu, ele te roubou, mas ele veio até mim, ele aceitou a Jesus Cristo, e hoje ele não é mais um escravo. Eu quero te devolver não como escravo, eu quero te devolver como irmão. Mas se ele te deve alguma coisa, eu assumo toda a responsabilidade e pago a culpa dele, eu pago aquilo que ele te deve. Eu pago não só o dinheiro que ele te levou, mas pago por aquilo que ele é, para transformá-lo não mais num escravo, mas devolvê-lo como teu irmão. E não só teu irmão, o teu irmão querido em Cristo Jesus. É linda a carta. Vamos ler de novo, numa outra perspectiva, o endereçamento da carta. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, certamente eles conversaram sobre isso, certamente estavam de comum acordo, por isso há o nome dos dois aqui, ao amado Filemon, que é aquele a quem endereça a carta, também nosso colaborador, e aí ele cita alguns parentes, porque ele está falando de um pequeno grupo, de um grupo que há para evangelizar na casa de Filemon, do qual participa a sua família, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, um pequeno grupo, está vendo a importância do pequeno grupo? Já vem lá atrás. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto muito das cartas de Paulo, porque quando ele faz o endereçamento, ele diz assim, no final ele diz, graça e paz. E eu vejo algumas pessoas dizendo, paz e graça, né? Parece tão bonito, mas aqui há também algo especial, graça e paz, porque só tem a paz quem tem a graça. Ninguém vai ter a paz de Cristo, a paz do Senhor, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, se ele não for alcançado pela graça. Portanto, graça e paz é aquilo que Paulo traz nessa carta. Agora ele vai dizer assim, olha, há todo um preâmbulo para que ele possa informar a Filemon o que é que ele quer dizer. Dou graças a meu Deus, graça por quê? Lembrando-me de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens com o Senhor Jesus Cristo, com o Senhor Jesus e todos os santos. Dou graças a Deus, porque a quem eu estou escrevendo, a quem eu estou enviando essa carta, é alguém vindo da parte de Deus, é alguém que tem credibilidade para receber de Deus todas estas nuances do Evangelho. Paulo dá graças a Deus por isso, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há para nós, para Cristo Jesus. Pois, irmãos, tive grande alegria, conforto no amor, portanto, o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Um testemunho. Paulo está escrevendo para alguém que ele confia, alguém que ele sabe que tem credibilidade no reino de Deus, e alguém que, através do seu testemunho, ele faz isso notório e diz a Filemon, alto e bom som, que ele está escrevendo essa carta e que ele dá graças a Deus, porque o testemunho de Filemon tem reanimado os crentes, tem reanimado as pessoas no reino de Deus, por causa de um grupo que há em sua casa. Aqui seria o preâmbulo da carta. Agora ele vai falar a motivação, qual é o motivo. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo de te ordenar o que convém, ele está dizendo aqui, olha, como teu líder, eu tenho liberdade de te dar uma ordem. Mas mesmo assim, eu prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que eu sou Paulo, o velho, e agora prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo sempre repete essa frase. Prisioneiro de Cristo, porque o que o prende nesta terra, o que o prende neste mundo, as cadeias na qual ele está preso, não é de Roma. Ele deixa bem claro, estou preso por causa de Cristo. Estou preso não porque um romano me colocou aqui. Não estou preso porque um general me colocou aqui. As minhas prisões são por causa de Cristo. Isso vale para a gente também. Somos prisioneiros de quem? Já refletiu nisso? Quem é que nos prende? Por que a gente prega o Evangelho? Por que a gente vive uma vida regrada? Por que a gente vive uma vida de abstinência de tudo o que há no mundo, do pecado? Por quê? O que nos prende?
Nós somos prisioneiros de Cristo Jesus. O mundo não nos prende. A sociedade não nos prende. Nós somos livres em Cristo Jesus para sermos prisioneiros. É um contrassenso? É uma contradição? Não. Nós somos livres, fomos libertos não para sermos escravos, mas nós própria vontade para cumprir aquilo que Cristo nos designou. E a gente vai ver aqui que nós somos embaixadores, porque nós representamos alguém. E ele diz, olha, sou prisioneiro, sou Paulo, sou velho, já estou no final da estrada. No entanto, há algo que eu preciso de você. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes foi inútil, e o nome Onésimo quer dizer útil, né? Inútil aqui porque, como ele era escravo desse Senhor, ele foge, passa a ser inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim, pela sua nova constituição, pelo seu novo nascimento, por aquilo que ele representa agora. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Quando o homem aceita a Jesus, ele passa a ser útil, ele passa a servir. É por isso que a gente vê aqui os avisos. Você quer servir, você quer servir, você quer servir. Servir a quem e aonde? Nós não servimos a homem, o nosso serviço é para Jesus, é para o Senhor. O nosso serviço é para Deus. Quantas vezes a gente se nega em servir? Quando a gente se nega em servir a Deus, a gente está sendo aprisionado pelas questões mundanas e pelas questões do nosso próprio entendimento. Nós precisamos servir ao Senhor e com alegria. Diz o Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. O Evangelho, ele é todo contraditório para o mundo, mas para a gente não. Servir é honra. Servir ao Senhor é alegria, é em perfeita condição para que Deus possa receber toda a nossa adoração. Serviço ao Senhor. Deus precisa do nosso serviço? Não, mas em gratidão nós servimos ao Senhor. Por isso que ele está dizendo, nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. É isso que ele está dizendo, que eu estou dizendo a vocês. Olha, eu estou te enviando este homem para que você o liberte. Eu poderia fazer com a minha autoridade e te ordenar, portanto, eu não quero fazer assim. Eu queria que você fizesse isso livremente, algo do teu coração. Liberte esse homem, dá uma carta de euforia para ele, porque ele é útil para te servir, tanto a mim como a ti. Eu queria ficar com ele é muito bom, ele serve, mas eu quero deixá-lo contigo. Liberta-o, mas liberta-o por tua própria vontade, não só porque estou te pedindo. Não como escravo, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo. Aqui também está se referindo a nós, né? Nós éramos escravos do pecado. Nós vivíamos na perdição, sobre a ira de Deus. Mas Cristo nos libertou. E agora deixamos de ser escravos para sermos irmãos de Cristo, filhos por adoção do Senhor. Ele está refletindo aqui, Paulo está trazendo à tona a beleza que é o Evangelho. Não como escravo, já ficou. O preço é o pago. Antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E agora Paulo se coloca para pagar o preço. Se algum dano te fez, ou se deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Queridos, isso é de uma grandiosidade muito grande. Isso é de uma abertura de coração muito grande.
olha, se ele te deve alguma coisa, Paulo estava preso. Paulo não tinha nenhuma condição financeira para dizer o que ele está dizendo aqui. Paulo não tinha finanças, Paulo não tinha bens. Mas o que ele diz aqui, olha, alguém aceitou o Evangelho, alguém aceitou a Cristo. Mas ele aceitou a Cristo e não mudou ainda a sua condição social. Ele é um pobre, ele é um escravo, ainda é. Ele vive na sarjeta. Ele vive fugindo porque ele te roubou. Mas o que eu te peço é que perdoe. É que abra o teu coração e espontaneamente perdoe esse homem, para que ele possa ter uma nova história contigo. Não é comigo, mas é contigo mesmo. Para que ele reconstrua uma nova história, numa outra ascensão social, não mais como escravo, mas agora como teu irmão, como teu irmão, como teu irmão em Cristo. Você já viu que a gente diz que a pior coisa de se fazer no Evangelho é perdoar alguém que nos ofendeu? Quanta gente diz isso? E não só diz, muita gente não perdoa porque é travado com o perdão. Nem perdoa e nem pede perdão. O Evangelho é o Evangelho do perdão. Nós somos perdoados. Perdoa, Senhor, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa questão do perdão é tão importante que, quando joga lá no credor incompassivo, aquele que recebeu o perdão e não o perdoou, ele perde o perdão. É sério isso. O que Paulo está dizendo aqui, olha, perdoa-o para que ele possa ter uma nova condição. É preciso exercer em nossas vidas o perdão. Mas Paulo não está vendo aqui nenhuma dificuldade em abrir mão das questões econômicas e financeiras. Pagar mesmo a dívida. Irmãos, nós somos embaixadores. Nós somos representantes de Cristo. Sabe o que é um embaixador? O embaixador é aquele indivíduo que é convocado e mandado para um outro país. Só que aquele pedacinho, aquela casa, aquele lugar, naquele país estranho onde ele está, aquele lugar passa a ser a sua terra natal. As leis são as leis do país que ele foi. Por exemplo, alguém é mandado como embaixador para os Estados Unidos. Naquela região onde ele está, aquele lugar onde ele está, todas as leis são brasileiras, aquele pedaço é brasileiro enquanto o embaixador estiver ali. Ora, nós somos embaixadores de Cristo. Cristo não é desta terra, Cristo é dos céus. Ele nos mandou e nos convocou aqui na terra para sermos embaixadores. E todo lugar onde você está é um pedacinho do céu, meu irmão. A sua identidade é a identidade de Cristo. O embaixador representa. O embaixador não é o principal, ele é o representante daquele que o enviou. E o enviou com credenciais. As nossas credenciais estão no nosso coração, estão na nossa vida. As nossas credenciais chamam-se Espírito Santo de Deus. Se fizesse uma radiografia espiritual hoje e aqui, apresentaria no nosso corpo o Espírito Santo. Nosso sangue, o Espírito Santo de Deus, para que nós representemos a Cristo de uma maneira toda especial. Somos embaixadores de Cristo. Onde quer que nós estejamos, não interessa qual seja o lugar, não interessa qual seja o país, não interessa qual seja o crédito, nós somos embaixadores de Cristo, credenciados, ortogados por Ele, com a unção do Espírito Santo que há em você, meu irmão, para representá-lo diante de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, alto e bom som, é que vocês são embaixadores para levar às pessoas uma carta de alforria. Para levar uma carta onde as pessoas, quando a receberem, serão libertos pelo Espírito Santo de Deus para um dia estar com o Senhor. Sair da condição de escravo, sair da condição de devedor, sair da condição de roubador,
sair da condição de assassino, sair da condição de violentos, para adentrar na condição de ser não mais escravos, mas filhos de Deus por adoção. Vocês são os representantes, vocês vão levar as cartas. Aliás, a carta já foi escrita na cruz por Cristo. Vocês não precisam escrever nenhuma carta, mas precisam dessa credencial para levar ao mundo e dizer: olha, estou aqui para trazer de Cristo a carta que vai te dar euforia para que você saia da condição de escravo para ser um filho de Deus, para estar nos céus conosco. Embaixadores, embaixatrizes, onde quer que vocês estejam, vocês representam Cristo Jesus. Nós não podemos nos dar ao luxo de dizer: eu tenho dificuldade em perdoar. Não podemos. Nós não podemos nos dar ao luxo de dizer: eu tenho dificuldade em pedir perdão. Não podemos. Porque nós temos as credenciais. Cristo nos deu a credencial. Queridos, na tua vida, eu vou dizer uma palavra aqui, talvez seja muito forte, mas está impregnada. Está colada. Ninguém pode tirar a marca do Espírito Santo de Deus. Mas esta marca é para nos credenciar como embaixadores, para que a gente vá e entregue a palavra. Deixa eu ler um texto aqui para você. Segundo Timóteo 2, de 1 a 5, diz assim: antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Se você puder abrir aí, era bom a gente seguir. 1 Timóteo 2. Olha só, meu irmão. Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Querido, a palavra está nos exortando a viver súplicas, a viver orações, a viver intercessões, a viver ações de graça, mas em favor de todos os homens. Nós deveríamos ter aqui uma igreja cheia hoje, num culto de quarta-feira, porque os embaixadores precisam orar, os embaixadores precisam exortar, os embaixadores precisam da ação da graça de Deus na vida das pessoas. Nós precisamos do combustível do Senhor, todos os dias. É como um automóvel, quanto mais anda, mais precisa combustível, quanto mais anda, mais combustível, quanto mais anda, mais combustível. Será que a gente está parado? Porque um carro parado não precisa de combustível. Enche um tanque e deixa um carro parado, e vê quando é que você vai botar combustível nele. Precisamos andar, avançar, seguir em frente. O que o embaixador faz é isso, ele segue em frente. Ele tem autorização e autoridade constituída para levar as questões do seu país. Nós temos autorização do próprio Jesus Cristo, já disse e vou repetir, temos as credenciais, temos as marcas, temos o Espírito Santo. Numa radiografia celestial no teu coração vai aparecer as marcas de Deus, porque foi dada por ele. Mas Paulo vai para o final da carta, e agora ele vai pegar este documento, vai dizer: eu vou carimbar aqui, para que ele tenha validade. E ele diz assim no versículo 19: eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei para não te alegar
que também tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o meu coração em Cristo. E agora ele faz as considerações finais. Certo que estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. É a autoridade do líder. Está dizendo, olha, mais do que eu estou te pedindo, eu sei que você vai fazer muito mais. Como é que ele sabe isso? Ele é líder, ele tem autoridade, é a autoridade do líder que é credenciado pelo Senhor. Certo que estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou te pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos sereis restituído. Aí ele dá as saudações finais, tal, a graça do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, a graça primeiro do Senhor Jesus Cristo, seja como com o vosso Espírito. Queridos, essa carta nos convoca a procurarmos o nosso papel. Qual é o nosso papel nessa carta? Por que Paulo escreve isso e essa carta chega até a gente? Nós temos aqui 3 principais personagens. Nós temos Filemon, nós temos Onésimo e nós temos Paulo. Filemon é o patrão, é o senhor do escravo. Onésimo é o escravo. E Paulo é aquele que vai interceder pelo escravo. Claro, tranquilidade. Quem é Filemon? O que ele está fazendo aqui? Filemon foi ofendido. Um escravo roubou, fugiu e deu a ele um prejuízo muito grande, porque o escravo valia financeiramente uma quantia considerável. Quem é Filemon? Aquele que foi ofendido, aquele que foi machucado. Esse é Filemon, foi lesado, está no prejuízo. Quem é Onésimo? Escravo, fugitivo e devedor. Quem é Paulo? Conciliador, reconciliador. Nesta carta, são as 3 funções. Mas se a gente fosse comparar, quem é Filemon? Filemon representa Deus. Com os nossos pecados, Deus foi ofendido. Nos tornamos devedores a Deus. Machucamos o coração de Deus. Roubamos, entre aspas, né? Roubamos, ofendemos, machucamos a Deus. Filemon simboliza Deus. Onésimo simboliza todos aqueles que pecaram. Todos aqueles que fugiram da graça do Senhor. Todos aqueles que feriram o coração de Deus. Então a gente tem aqui Filemon representando Deus, Onésimo representando aqueles que são pecadores, mas tem Paulo. E quem é Paulo? Paulo é o conciliador. Quem é o conciliador entre Deus e os homens, meu irmão? Jesus Cristo. Paulo simboliza Jesus. Mas sabe de uma coisa? Deus, os pecadores e Paulo. Paulo simboliza Jesus, mas Paulo não é Jesus. Sabe quem é Paulo aqui? Eu e você. A continuação do apostolado dele, a continuação dos discípulos, a continuação de um povo escolhido para estar com Deus um dia nos céus. É este povo que recebe as credenciais como Paulo recebeu, para dizer àqueles que ofenderam a Deus, olha, você tem jeito, você tem uma carta aqui comigo que é Jesus Cristo. Deus nos constituiu os conciliadores, os reconciliadores, porque nós representamos Jesus Cristo. Cada um aqui é um representante de Jesus. Portanto, irmãos, nós temos funções. Aqui na igreja nós temos a oportunidade de termos 3 pilares. O culto, onde é cheio. Você já viu como é o nosso culto domingo de manhã? Nosso culto à noite? É cheio. Mas nós temos o CCD. CCD, para os visitantes, é a antiga escola dominical, né? Só muda o nome. Mas é para capacitar, é centro de capacitação dos discípulos, que somos nós.
deveria ser cheio tão quanto o culto, é um pilar. Mas também nós temos os pequenos grupos. O que é um pequeno grupo? Um outro pilar, onde nós podemos pregar o Evangelho e levar as cartas. Porque no domingo a gente vem receber. No domingo a gente está aqui escutando o pastor André trazendo as mensagens, pastor Paulão, Vitor e tantos outros mensageiros que nós temos aqui. Nós vemos para o culto para receber. No CCD, a gente vem para receber. Mas nos pequenos grupos, nós vamos levar uma carta. Nós vamos levar a carta de euforia como os mensageiros de Jesus Cristo, ortogados, com a placa no coração, com a nossa carteira, com a nossa identidade, embaixadores de Jesus Cristo para levar o Evangelho. Queridos, Deus está disposto a perdoar. Os pecadores estão precisando de perdão. A carta já está com você. O seu lugar na carta de Filemão é mensageiro, é embaixador, é representante. E para que a gente saia daqui com uma reflexão no coração, eu quero te convocar duas coisas simples. A primeira é a entender, de uma vez por todas, que nós não temos nenhum direito de recusarmos perdão, de pedirmos perdão e de perdoarmos as pessoas. Não temos o direito. A outra coisa é que, como embaixadores, presta atenção de uma vez por todas na radiografia espiritual. No teu coração aparecem as marcas do Espírito Santo, para que você possa levar essa carta, que foi escrita com sangue na cruz, para libertar aqueles que são escravos e trazê-los para serem filhos do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa aplicar a sua palavra em nossos corações. Vamos orar, ficar de pé e agradecer a Deus pela sua palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, Senhor, nós entendemos a tua palavra e queremos aplicá-la aos nossos corações. Não nos deixa, Senhor, endurecer os nossos corações ao ponto de dizer que é difícil, que é complicado perdoar, que é difícil pedir perdão. Senhor, tira-nos as travas, liberta-nos espiritualmente dessa condição, para que possamos pregar o teu evangelho a toda criatura, para que possamos estar na comunhão, porque aquilo que aqui não é liberto, não será liberto no céu. Aquilo que não for feito aqui, em termos de perdão, não obterá perdão no céu. Mas, Senhor, faze-nos cumprir a única missão que tu nos destes: pregar o evangelho a toda criatura, em qualquer canto, em qualquer lugar, porque temos as tuas credenciais. Abençoa os nossos PGs, Senhor, que serão abertos e recomeçados a partir desta semana. Alguns já começaram. Para que a gente entenda, Senhor, que ali é um lugar de pregar o teu evangelho, de evangelismo, de cumprir a missão. Que as casas possam ser abertas. Que nós possamos dizer para os irmãos: nós queremos abrir as nossas casas para entregar as cartas que foram feitas para os pecadores. Por isso, nesta noite, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e te pedimos que nos leve em paz aos nossos lares, nesta reflexão de que nós temos as credenciais do Espírito Santo e as marcas dele em nosso coração, e que na radiografia espiritual está lá, pregnada, colada,
com a cola do Espírito Santo, as marcas de Deus. Despede-nos em paz para os nossos lares, dá-nos livramentos, é o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenham todos uma boa noite na paz do Senhor.